Olá, alunos do Instituto Adeconaf, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui nessa segunda aula sobre a história da igreja. Acredito eu que vocês estão aí acompanhando pela apostila o decorrer dessa matéria. Lembrando que essa matéria ela tem duas apostilas, né? E a que vocês têm em mãos é a parte 1. E com certeza, terminando a parte 1, nós teremos a parte 2 da história da igreja. Bom, lembrando a todos vocês que na última aula, no nosso último vídeo, nós nós havíamos terminado a aula falando sobre a pré-existência da igreja. Ou seja, que a igreja já estava na mente de Deus, mas que esse plano não havia sido revelado ao homem. Aliás, a igreja de Deus já estava na sua mente desde a fundação do mundo, né? E nós lemos aqui alguns textos como 1 Pedro 3,9, que declara que antes da formação do mundo, Deus já tinha a igreja em seus planos, em sua mente. Quando eu falo sobre a pré-existência da igreja, eu estou falando da igreja existente antes mesmo de ter a sua existência física. Bom, nós também precisamos entender que nós fazemos parte de duas igrejas. A igreja invisível e a igreja universal. A igreja invisível e a igreja local. A igreja local é aquela igreja onde nós congregamos, aonde nós cultuamos a Deus. A igreja invisível é a igreja universal. É a mesma igreja que está aqui no Brasil, é a mesma igreja que está lá do outro lado do mundo, no Japão. Fazemos parte da mesma família. Então, por um adendo aí para vocês entenderem, nós fazemos parte de duas igrejas. Bom, também relembrando que a Igreja de Cristo ela já existe há mais de 20 séculos, ou há mais de 2000 anos. E esse tempo da igreja, essa existência da igreja é dividida em 7 eras, 7 tempos. Se você pegar aí na página 1 da sua apostila, nós vamos ver essa divisória, né? A primeira parte, o primeiro período da igreja, trata-se da pré-existência da igreja. O segundo período é o período da igreja apostólica, é a igreja do período do ministério dos apóstolos. A terceira divisão trata-se das perseguições imperiais, ou seja, é a igreja da perseguição. A quarta divisão, ou a quarta era da igreja, trata-se da igreja durante o período do império, chamada de a igreja imperial, ou seja, a igreja dentro de um contexto do Império Romano, passando a ser a religião oficial do Império de Roma, o cristianismo, e automaticamente cessam-se as perseguições, mas em contrapartida começa a nascer o catolicismo romano. A quinta divisão trata-se da igreja medieval. É o período entre o nascimento do catolicismo romano até a reforma protestante de Martinho Lutero. A sexta divisão trata-se da igreja reformada. É justamente o período em que a igreja de Cristo volta a ser igreja de Cristo por intermédio de Martinho Lutero. Nós vamos estudar esses fatos mais para frente. Ela é chamada de a igreja reformada. E a igreja atual. A igreja atual é aquela que vem depois da reforma protestante, meados aí de 1600 até os dias de hoje. Esses são os períodos em que nós iremos estudar. Na página 2, queria que vocês abrissem aí, nós temos no tópico C, onde nós paramos na última aula, o nascimento da igreja. Como que nasceu a igreja? Nós vimos na outra aula
que a igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. E eu já expliquei aqui a razão do Espírito Santo ter escolhido a festa do Pentecostes para poder inaugurar a igreja. Lembrando que os judeus ou os hebreus, eles celebram até hoje as 3 grandes principais festas judaicas. Pela ordem, a festa da Páscoa, depois a festa do Pentecostes e, por último, a festa dos Tabernáculos. Essa festa do Pentecostes, que no Novo Testamento é chamada de Pentecostes, no Antigo Testamento ela é chamada Festa das Semanas ou Festa das Primícias. E quando nós falamos de primícias, nós falamos das primeiras coisas. Quando você pega o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, quando Deus está instituindo a festa, ele ordena para que, quando os hebreus fossem celebrar a festa, ninguém aparecesse diante do Senhor de mãos vazias. Quando eles iam celebrar a festa das primícias, eles levavam as primeiras coisas da terra, os primeiros frutos, as primeiras colheitas. E isso tem um significado para que o Espírito Santo descesse no dia da festa de Pentecostes. Se a festa de Pentecostes é a festa das primícias, os 120 irmãos são as primícias da igreja, ou os primeiros a fazerem parte e compor esta igreja. E aí no tópico C, na página 2, nós temos o nascimento da igreja. Acompanhe comigo. A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição e 10 dias depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, alguns pontos a considerar aqui. O comentarista da matéria, ele expõe aqui que o nascimento da igreja ocorreu em um movimento de âmbito mundial. Bom, vocês devem lembrar que o texto onde narra o nascimento da igreja está em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 16, mais ou menos, nós vamos ver ali que por ocasião da festa do Pentecostes, há milhares de pessoas que irão para Jerusalém para celebrar a Páscoa, ou melhor, o Pentecostes, vindo de várias e várias nações. Você vai ver lá elemitas, Panfilha, de Roma, enfim, no total são representantes que estão na festa de Pentecostes, muito provavelmente judeus que moravam em outros países ou descendentes de judeus que residiam em outros países. Por ocasião da festa, a festa durava 7 dias, era uma festa que atraía judeus no mundo todo. Então, se você for contar as nações de Atos capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15 e 16, você vai ver que ali ao todo 16 nações, turistas judeus de 16 nações estavam na festa de Pentecostes. E o que chama a atenção é que quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, aqueles homens que vieram para Jerusalém celebrarem a festa do Pentecostes, eles ficaram admirados por aqueles camponeses judeus, aqueles simples judeus, falarem das maravilhas de Deus em seu próprio idioma. Aquilo foi um fato que marcou a vida daqueles homens. Haja vista que, em contrapartida, houve aqueles que comparassem aquele movimento a uma embriaguez. Mas, de fato, Pedro depois vai responder para aqueles homens, dizendo que aquilo que estava acontecendo era resultado da profecia de uma promessa de que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. E por se tratar de 16 nações, e se você for olhar no mapa bíblico, essas 16 nações que estão na festa de Pentecostes em Atos capítulo 2, representam os 3 continentes, o europeu, o asiático e o africano.
eles estão ali na festa de Pentecostes. E o que chama a atenção é que o movimento, o nascer da igreja, se deu em um âmbito mundial. O mundo antigo ficou sabendo daquilo que aconteceu naquele cenário. Isso é um ponto. O segundo ponto a ser considerado é a questão de que a festa de Pentecostes, como eu expliquei na aula passada, a palavra, o termo Pentecostes, significa 50 ou 50. Isso quer dizer que a festa de Pentecostes ou a festa da primícia, ela ocorria ou ocorre 50 dias depois da festa da Páscoa. Vocês vão lembrar que Jesus ele morre no começo ou no início da festa da Páscoa, ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, né? E Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, é importante vocês anotarem essas referências, que Jesus, após a sua ressurreição, andou com os seus discípulos, está aí em Atos 1, 3, durante 40 dias. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nesses 40 dias, Jesus estava com 500 pessoas. 500 discípulos. Porém, em Lucas 24, 49, depois vocês acompanham lá, Jesus, antes de subir ao céu, antes da sua ascensão, ele dá uma ordem específica para aqueles 500 irmãos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele sobe no 40º dia após a sua ressurreição. Ele morreu no começo da Páscoa. Então, para começar a festa de Pentecostes, faltam 10 dias. Ele sobe, 10 dias depois, iria começar a festa de Pentecostes. Porém, nesses 10 dias, o que nós vemos é 380 pessoas não permanecendo, aguardando a promessa. E apenas 120 ficaram aguardando a promessa e eles receberam a promessa baseada no batismo com o Espírito Santo. Amém? Isso é um outro ponto. Então, a festa de Pentecostes começou 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois que ele subiu aos céus. Veja o que aconteceu na manhã do dia de Pentecostes. Eu estou na página 2. 120 seguidores de Jesus oravam reunidos. Isso quer dizer que eles estavam no mesmo propósito. Estar reunidos no mesmo lugar, conforme diz Atos capítulo 2, versículo 1, traz a ideia de que o Espírito Santo ele necessita de comunhão para descer. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles estavam em acordo. E quando há acordo, quando há irmandade, quando há mãos dadas, quem se manifesta? Claro, o Espírito Santo. Eles falaram em línguas de fogo que desceram sobre eles. Importante dizer também que Atos capítulo 2, versículo 4, o texto vai dizer que aqueles homens que estavam ali em Jerusalém, eles viram, foram testemunhas oculares e o que aconteceu foi visto bolas de fogo caindo sobre os 120 irmãos. Tente imaginar os judeus vindo de diversas nações, né, os descendentes de judeus, simpatizantes do judaísmo, vindo para a festa do Pentecostes, que era um movimento não só religioso, mas de grande poder econômico, vindo celebrar a festa quando de repente bolas de fogo caíam do céu sobre a cabeça daqueles homens. Uma coisa bem estranha, mas ao mesmo tempo espetacular, né? Aquele cenário deve ter sido uma coisa fenomenal. E o que chama a atenção é que bolas de fogo caíram sobre a vida daqueles homens. E o que evidencia o inaugurar da igreja, ou o batismo com o Espírito Santo, é que o Espírito de Deus selou aqueles 120, a primícia ou as primícias da igreja, com evidências, como assim? Fogo, línguas estranhas e vento. Vou repetir pela ordem, né? Vento, fogo e línguas estranhas. Esses são os 3 sinais da inauguração da igreja. Bom, o tríplice efeito do Pentecostes.
iluminou a mente dos discípulos, porque eles receberam uma adição a mais. Veja bem, quem é batizado com o Espírito Santo acaba recebendo de Deus uma capacidade a mais de compreensão das coisas espirituais através dos dons do que aqueles que ainda não possuem batismo com o Espírito Santo. Eles compreenderam que o reino não era político, né? Como de fato os judeus esperavam o Messias político, o Messias que viesse num cavalo branco, dominasse o Império de Roma e destruísse. Só que a proposta do Evangelho, do reino de Jesus, não era terreno, era um reino espiritual, e também que deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. No tópico D, nós temos o assunto sobre a plenitude do tempo, né? Gálatas 4:4 vai dizer assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Estou na página 2. É importante destacar aqui que na atmosfera de Deus não existe contagem de tempo. Deus não tem tempo, né? Deus não tem tempo. Eu estava falando com os alunos na nossa aula presencial que as promessas de Deus, elas são progressivas. Veja que quando Deus faz uma promessa ou envia um profeta para anunciar uma mensagem, Deus nunca revela o plano total de uma promessa. A prova disso é que a primeira promessa do surgimento da igreja ou da vinda da igreja começou em Gênesis 3:15, onde está escrito lá, depois da queda de Adão e Eva, Deus dizendo e distribuindo a sentença, as consequências da queda. Para a serpente, ela iria rastejar-se e comeria o pó da terra. Para a mulher, Deus iria multiplicar as dores de parto. Para o homem, do suor do seu rosto, você iria sustentar. Mas aí, Deus dá uma promessa no jardim. E qual foi a promessa no jardim? Que a semente da serpente iria agarrar o calcanhar da semente da mulher. E a semente da mulher esmagaria a cabeça da semente da serpente. Ali é a primeira profecia acerca de Jesus, onde ele seria perseguido por Satanás, porque a expressão agarrar o calcanhar ali trata-se de pedra de tropeço. Perceba que quando Jesus nasce, Satanás ele vai se utilizar do rei Herodes para baixar um decreto para que todos os meninos que nascessem de 2 anos para baixo deveriam ser mortos. E você vai ver Satanás perseguindo Jesus na pele dos fariseus, na pele dos soldados romanos, enfim, todos os requintes de crueldade, Satanás sempre perseguindo o calcanhar de Jesus. E Jesus esmagando a cabeça da serpente com a sua morte e ressurreição. Então veja que a promessa, a profecia se deu lá em Gênesis 3:15. E aqui Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como eu estava falando, toda promessa é progressiva. Lembre-se, toda vez que Deus prometer algo, Ele nunca vai revelar todo o plano até o cumprimento da promessa. Se Deus revelar os processos que passaremos para que a promessa se cumpra, é capaz de você não querer aceitar ou receber essa profecia ou essa promessa. Vou te dar um exemplo. José. Deus, através de 2 sonhos, tinha dito para ele que em algum momento da história, em alguma nação, ele seria líder, não só daquela nação, mas como da sua própria família. No primeiro sonho, ele vê 11 feixes se curvando diante do feixe deles. Deus estava dizendo que os 11 irmãos dele se curvariam diante dele em algum dia, em algum lugar. O segundo sonho que Deus deu para José foi que 11 estrelas, representando seus 11 irmãos, se curvavam diante da estrela dele, e o sol e a lua, representando Jacó e sua mãe, iriam se curvar também diante dele. Deus estava dizendo que em algum momento da história ele seria líder da família em algum lugar. Só que Deus não falou para ele que ele teria que lidar com os ciúmes dos irmãos. Deus não falou para ele que ele seria vendido como escravo. Deus não falou para ele que ele iria para uma prisão injusta,
sob a acusação de tentativa de estupro da mulher de Potifar. Deus não falou para ele que ele seria esquecido na prisão. Deus apenas falou para ele que ele seria governador, mas não revelou o processo. E se ele revelar o processo, irmãos, nós não vamos aceitar a promessa. Nós não queremos a promessa. Então, toda a profecia de Deus, ela é progressiva. Deus revela um pouco aqui, amanhã revela um pouco, outro dia revela um pouco, e assim vem também na palavra de Deus. Ele revelou o nascimento de Jesus em Gênesis 3,15, mas em cada livro da Bíblia, Deus vem se revelando aos pouquinhos até a cruz do Calvário. E após a cruz do Calvário, o nascimento da sua igreja. Bom, a Palestina, onde o cristianismo deu seus primeiros passos, ocupava uma posição geográfica privilegiada, pois ocupava uma área onde era a encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito à Macedônia e a Arábia com a Ásia Menor. Por isso vemos na história do Velho Testamento esta área tão cobiçada sendo invadida por vários impérios. A língua predominante na época era o grego, uma língua universal, apesar do império dominante ser o romano, que unia em um só governo boa parte do mundo conhecido. Era um governo pacífico e próspero, e suas cidades estavam em progresso e viajar não era mais difícil por muitas estradas que foram construídas. Bom, aqui é um pouquinho do cenário, estou na página 3, do cenário da Palestina na época em que a igreja foi inaugurada. Quando a igreja foi inaugurada, foi em Jerusalém, e Jerusalém ficava num local privilegiado. Para quem não sabe, Jerusalém fica sobre o alto de um monte, né? Se destacando sobre o alto de um monte. Haja vista que no Antigo Testamento, os grandes impérios mundiais sempre tentaram conquistar essa cidade porque ficava num ponto estratégico, sob o alto da montanha. Continuando, apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. Isso aqui era um benefício da parte de Deus. Mesmo que eles estavam sob o domínio de Roma, Roma tem a filosofia de conquistar os seus povos, mas deixá-los em liberdade de culto a Deus. A princípio isso ocorreu, né? A princípio isso ocorreu. O mundo estava vazio espiritualmente antes de Jesus vir, né? Ou antes do nascimento da igreja. Assim o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião, que é o cristianismo, a partir da Igreja de Cristo. No tópico 2, nós vamos para o segundo período da igreja. Até agora nós demos uma analisada sobre a pré-existência da igreja. Agora nós vamos para o período da igreja apostólica. Esse período da igreja apostólica corresponde desde a ascensão de Cristo, isso é, quando Jesus sobe aos céus depois de ressuscitar, por volta do ano 30, até o final do século no ano 100. Então, entre os anos 30 da nossa era aos anos 100, nós temos o período da igreja apostólica. E por que o período da igreja apostólica? Porque é o período em que a igreja é liderada pelos apóstolos, mais precisamente Pedro, Tiago e João. Os demais colaboraram com o pastorado, com a regência da igreja primitiva, mas a grande maioria também fazia trabalhos evangelísticos. Mas os líderes, os pastores que nós vamos ver na Bíblia, que foram homens que lideraram a igreja, os apóstolos que lideraram a igreja, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, tá bom? Tópico A, eu estou na página 3, tópico A, o crescimento da igreja. Veja o que Atos 5,14 dizia. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 6,7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o testemunho de seus membros. Enquanto aumentava o número de membros, aumentava o número de testemunhas, pois cada membro era um mensageiro de Cristo. Isso de fato chama atenção, porque quando você pega o texto de Atos 2,47, o texto vai dizer assim: e louvavam a Deus, vida de adoração, caindo na graça de todo o povo,
vida de testemunho, e o Senhor acrescentava a todos aqueles que haviam de se salvar, salvação. Perceba que a somatória de uma vida de adoração somada a uma vida de testemunho, a igreja crescia de forma assustadora. Não somente isso, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e no partir do pão, perseveravam na oração e possuíam temor. E quando isso acontece, havia muitos sinais e maravilhas que se faziam por intermédio dos apóstolos. Interessante que havia muita sinceridade. O texto de Atos 2, quando eles vendiam as suas propriedades para ajudar a sustentar aqueles desfavorecidos, eles faziam isso com singeleza de coração. Isso é muito gratificante. Quando houve essa somatória de seguir a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração, singeleza de coração, uma vida de adoração e uma vida de testemunho, a igreja crescia. Isso é o resultado. O resultado de uma igreja que quer crescer. Os membros precisam se conscientizar de que eles precisam perseverar na doutrina, comunhão, partir do pão. Se nós seguíssemos o modelo da igreja primitiva, talvez nós seríamos os mais prósperos. Eu acredito o seguinte, que se os irmãos da igreja primitiva existissem nos dias de hoje, nós, a igreja atual, deveríamos pedir perdão pelo o que fizemos com a igreja que eles possuíam antigamente. Fica de se pensar. Bom, a igreja já estou na página 4, a igreja pentecostal era uma igreja poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu defeito era a falta de zelo missionário. Por quê? Porque eles cresciam. Isso de fato é evidente, né? Eles começaram com 120, depois da pregação de Pedro, mais 3.000, depois da prisão de Pedro em Atos 4, mais 4.000. E você vai ver que eles cresciam. O grande problema é que quando Jesus, antes de subir, em Lucas 24:49, disse para eles, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder. Depois que vocês receberem poder, vocês devem testemunhar do poder. O grande problema é que eles receberam poder e se incharam de poder concentrados em Jerusalém. A ordem é, receba poder e testemunho, mas eles receberam poder e ficaram concentrados em Jerusalém. Aí, Deus permite que surjam as perseguições para que a igreja se espalhasse. E o estopim dessa perseguição foi a morte de apedrejamento de Estevão. Após a morte de Estevão, você vai ver a igreja sendo dispersada. A igreja se dispersou, porque eles ficaram concentrados em Jerusalém. Vou abrir um parênteses aqui. O poder de Deus não é para ficar concentrado entre quatro paredes. Se você pensa que se receber poder para ficar dentro de uma igreja, o seu pensamento está errado. O poder de Deus é para você receber na igreja e sair para testemunhar. Fecha aspas. Bom, tópico B. A expansão da igreja. Atos 8:4 diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Perceba que depois da perseguição, eles começaram a testemunhar. Deus é especialista em mover águas paradas, né? Águas paradas, Deus cria meios para que essa água seja agitada. Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco e outros a Antioquia. Perceba que são países fora de Israel. A igreja já está além das fronteiras de Israel. Depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 7, você vai ver Filipe pregando fora de Samaria. Atos 9, você vai ver Saulo com cartas indo procurar os crentes na cidade de Damasco, capital da Síria, já é fora de Israel. Atos capítulo 10, você vai ver Pedro tendo uma revelação, e nessa revelação ele vê o lençol caindo do céu, e debaixo desse lençol havia vários animais impuros, ou considerados impuros para os judeus, e Pedro, na visão, recebe uma voz
do Espírito Santo dizendo para ele pegar e comer. Pedro, ele responde à voz do Espírito Santo dizendo, olha, eu não vou comer porque é impuro. Então a voz do Espírito Santo retruca dizendo, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Naquele momento é revelado a Pedro que a salvação não era somente para judeus, mas sim para os gentios, para os estrangeiros, para aqueles que eram considerados impuros para o judeu ortodoxo. Atos 11 você vai ver a igreja em Antioquia, fora de Israel, lá na Síria. Então você vai ver que de fato a igreja vai se espalhando. Depois vem a conversão de Paulo fazendo as suas viagens missionárias fora de Israel, até chegar no Império de Roma, em Atos capítulo 28. Bom, por qual motivo veio sobre então as perseguições? Porque eles não saíram de Jerusalém, eles concentraram o poder em Jerusalém. Bom, no tópico C, trata-se da Era Sombria. Como assim? Nós estamos falando do período da Igreja Apostólica, porém foi uma era de grande perseguição. A Era Sombria, estou na página 4. A última geração do primeiro século, entre os anos 60 e o ano 100 da nossa era, chamados de Era Sombria, em razão de as trevas da perseguição estarem sobre a igreja e a falha de muitas informações sobre este período. Perseguição sobre Nero, Nero o imperador. Nero chegou ao poder em 54, todos os que se opunham à sua vontade ou morriam ou recebiam ordens de se suicidar. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação com o anticristo, tá, gente? Ele vai perseguir e vai sugerir para os perseguidos se matarem. Guarde isso. Assim estavam as coisas quando em 64 depois de Cristo aconteceu um incêndio em Roma. Houve um incêndio em Roma no ano 64 e acusaram o imperador Nero de provocar esse incêndio. Nero, para não ficar mal com a sociedade, coloca a culpa na igreja, nos cristãos. E aí, irmão, há uma grande matança generalizada em Israel. O templo é destruído, os judeus são expulsos e aqueles que ficaram foram mortos ou levados para as arenas para serem devorados pelos leões, ou seus corpos incendiados para iluminar Roma durante a noite. Foi um período sombrio de grande perseguição, onde os crentes eram tirados dos cultos direto para a boca do leão. Bom, olha na página 5. Milhares de cristãos foram torturados e mortos, muitos serviram de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateados a fogo. Muitos foram vestidos com peles de animais e jogados para os cães. Nesta época morreram Pedro crucificado em 67, Paulo decapitado em 68, Tiago apedrejado depois de ser jogado do alto do templo. Além de matá-los, fez servir de diversão para o público no Coliseu de Roma. Bom, depois do imperador Nero, nesse período entre 60 a 100, surge um outro imperador que foi o Carnificina, perseguidor da igreja. Um imperador por nome de